Sobre a proteção de Deus e em nome da comunidade, eu declaro iniciar nossos trabalhos. Convido a vereadora Silmara para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. Amém. Amém. Solicito que o vereador Maurício permaneça na segunda secretaria interinamente. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, professor Osmar, que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, pessoas que nos assistem aqui presencialmente e os que estão nos assistindo através das redes sociais. Expediente do dia 15 de 8 de 2022. Ofício número 160/2022 da Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento, solicitando reserva do plenário para a realização de audiência pública no dia 25 de 8 de 2022. Ofício número 032 de 2022 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento do projeto de lei ordinário número 85 de 2022, que deu origem à lei ordinária número 6.750 de 4 de 8 de 2022. Ofício número 215 de 2022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 94 de 2022, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Ofício número 213 de 2022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei. Projeto de lei número 95 de 2022, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Ofício número 214 de 2022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei. Projeto de lei número 96 de 2022, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Ofício número 222 de 2022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 97 de 2022, que altera o artigo 2º da Lei número 3.872, de 14 de 9 de 2022 e da outras providências. Ofício número 220 de 2022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 98 de 2022, que altera o artigo 1º da Lei número 2.787, de 5 de 8 de 1996 e da outras providências. Projeto de lei número 99 de 2022, que altera o artigo 14 da Lei número 3.804, de 18 de 3 de 2005 e da outras providências. Projeto de lei número 100 de 2022, que altera o artigo 1º da Lei número 2.141, de 5 de 12 de 98 e da outras providências. Ofício número 2.228 de 2022, do Ministério Público Federal, em resposta ao requerimento 384/2020 de toda a edilidade. Convite para o espetáculo gratuito do projeto Cooperação em Família, que será apresentado no dia 23 de agosto, às 19h30, no Estádio Municipal Benedito Terésio. Indicações. Indicação número 170/2022, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Edil Marcos Romer, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito do exercício, ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja realizada a manutenção das ruas Alfredo Bach e Afonso Kohler, no bairro Sossego. Indicação número 171/2022, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Edil Marcos Romer,
que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja realizada a manutenção com patrulha e a colocação de material na rua Vino Voigt, à esquerda da rua João Maria dos Santos, no bairro Campo d'Água Verde. Indicação número 172/2022, da autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Ciel, Zenilda Lemes, do Dil Marco Homer, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja realizada a manutenção e a colocação de material na estrada de Felipe Schmidt. Indicação número 173/2022, da autoria da vereadora Silmara Guantaric, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja realizada a manutenção com patrulha e colocação de material e compactação com rolo na rua Otávio Xavier Howen. Indicação número 174/2022, da autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Edil Marcos Homer, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do Detracan, medidas urgentes para sinalização das ruas que se encontram-se inacabadas em nosso município. Era o que continha, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se tem vereador inscrito para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Marcos Homer. Senhor presidente, de cumprimento e demais os colegas, público que nos assiste e imprensa. Então, hoje o município já é de debate há muito tempo essas obras inacabadas, porém uma das questões que mais nos preocupam é a sinalização. Então, são ruas de acesso constante, então tem um grande fluxo de veículos, porém essas ruas não estão sinalizadas, então não se sabe aonde é preferencial, aonde não é preferencial. Então os moradores locais ali, eles têm um consenso e acabam respeitando, porém várias dessas ruas, que nem a própria Frederico Kohler, como foi comentado aqui, e a Júlio Budante, o excesso de velocidade é muito grande, então os moradores nos pediram que seja pelo menos sinalizado essas ruas o mais rápido possível para evitar uma tragédia. Seria isso. Não tem mais ninguém inscrito, senhor presidente. Senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, secretário. Desculpe, minha falha. Boa noite, vereadores canoenses que nos assistem. Coincidentemente ou não, veio a calhar as indicações do vereador, mas hoje passamos algum tempo com o secretário do Planejamento, o senhor Luiz César, onde justamente nós estávamos falando sobre os casos das ruas, das sinalizações, que está sendo... Algumas estão poucas ainda, principalmente aquelas que foram feitas recentemente, né? Como as citadas pelo senhor. E a partir da manhã de manhã já estão providenciando, né, a sinalização, as pinturas, como a semana passada já foi feita das bocas de lobos, que foi também pedido. Então só um adendo nas suas indicações, porque justamente foi conversado à tarde sobre isso. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais ninguém, passamos ao grande expediente. Solicito informar se tem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não temos nenhum inscrito, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente, Com a palavra, vereadora. solicito a inclusão na ordem do dia para a primeira votação. Projeto de lei número 94 de 2022. Projeto de lei número 098 de 2022. Projeto de lei número 099 de 2022. Projeto de lei número 100 de 2022. É isso. Eu coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos projetos de lei citados aí 94, 98, 99 e 100 de 2022. Está em discussão? Não havendo vereador que queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos projetos citados. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 94/2022, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Utilização do Estádio Municipal Benedito Terese de Carvalho pela Cooperativa Agroindustrial Alfa
para a realização do evento no dia 23/8/2022. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 94/2022. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 98/2022, que altera o artigo 1º da lei número 2787, de 5/8/1996 e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 98/2022. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 99/2022, que altera o artigo 14 da lei número 3.804, de 18/3/2005 e da outras providências. Está em discussão? Também não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 99/2022. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 100/2022, que altera o artigo 1º da lei número 2141, de 5/12/1988 e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 100/2022. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário que efetue a leitura. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa, a imprensa que se faz aqui presente, nossos amigos aqui da Secretaria de Obras e o público que nos assiste presencialmente e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Requerimentos do dia 15 de agosto de 2022. Requerimento número 237 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Dodil Marcos Homer, requer que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, conforme solicitação do senhor Edson Scheuchuk, com cópia da documentação em anexo. Solicito informações relativas ao imóvel onde está localizado o posto de saúde do Rio da Areia do Meio, SC 120. Está em discussão? Não havendo quem Senhor queira presidente, caso salvo equívoco, mas claro, eu não digo que não temos que dar uma olhada, mas se não me engano, esse imóvel é do Estado, né? Nós teríamos que fazer um requerimento só, revendo para o Estado também, juntamente, junto com a da Prefeitura. Se for como um acordo dos vereadores, claro, né? Senhor presidente, se me permite, vereador Fabiano, nós já mandamos um requerimento anteriormente para a Prefeitura, porque esse imóvel ele tem causado bastante polêmica, né? E não só esse imóvel é do Estado, mas assim como fiquei sabendo que onde é o Gertrudes Miller ainda é do Estado, então tem vários imóveis que estão com essa situação. Mas esse imóvel em si, a gente precisaria dessa resposta do município, porque para o Estado já foi enviado o requerimento. Isso. Não, só para esclarecer. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, só completando, a gente teve, quando junto à Secretaria de Educação, a gente teve um levantamento de todos esses imóveis da educação e a gente percebeu que a maioria dessas... É que não existe uma matrícula, porque terrenos do interior, para ter uma matrícula própria, tem que ter uma quantidade de metros quadrados que não era possível fazer. Então, mas tem muitos das escolas não tinha, porque né, como cemitério e muita coisa, a pessoa, o fazendeiro lá, o proprietário interessado no bem público da sua comunidade, ele doava o terreno lá, um pedaço, e a prefeitura ou o Estado construía a escola ou o posto de saúde. Mas esse aí parece-me que é do Estado, mas vamos solicitar junto, vamos assinar e vamos pedir.
Senhor presidente, Com a palavra. colaborando com a discussão, eu acho de fundamental e importante que o município ele se manifeste não que seja uma manifestação definitiva, mas que seja uma manifestação que vá de encontro a esse anseio da comunidade. Então eles estão há vários meses numa penitência, né? Vai setor de planejamento, vai aqui, vai ali, e eles não têm uma resposta, certo? Então a gente tem vários imóveis desses que eram cessão de uso. A gente está com um problema bem grande no Rio da Areia. O vereador Osmar deve saber que a gente precisa refazer esse contrato de prestação de serviços, esse contrato de colaboração com o Estado, e ainda não tem uma regulamentação. No meu ver, eu não vou dizer eu acho, porque a gente não está aqui para achar nada, mas eu acho que ao meu ver, está na hora do município dar um passo adiante. Né? Então, se a gente ficar responsabilidade do Estado, responsabilidade do município, não. Vamos sentar os responsáveis e vamos dar pelo menos um andamento. Porque são várias áreas. A gente vai precisar realmente, vai ter que chegar o momento de sentar e decidir, tomar a decisão, porque do jeito que tá não dá, vai ser várias invasões e eu sou contrário à invasão, já deixei dito que enquanto tiver uma pessoa ganhando um salário mínimo e pagando um aluguel de R$800, eu sou contrário à invasão e eu vou sempre ser contrário. Cada um tem o que tem. Se não é mais interessante para o município, que reverta aos doadores, que reverta ao Estado. Se o Estado quiser doar, beleza, tranquilo. Mas o que não pode acontecer é que essa situação continue perdurando meses. Essa família está numa penitência grande e eu acho que precisa de uma resposta. Seria isso. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Requerimentos número 238 e 239. De autoria de toda a edilidade presente, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento dos jovens Jean Carlos Chikowski e Mariane Herbst. Por se tratar de voto de profundo pesar, a mesa defere automaticamente. Sem mais requerimentos, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário que informe se tem vereadores inscritos para falar sobre assuntos pessoais. Não temos nenhum inscrito, senhor presidente. Nesse momento quero agradecer a presença de todos aqui na casa, daqueles que nos acompanharam através das redes sociais. Desejando a todos vocês uma boa noite e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outro para o dia 16 às 19. Uma boa noite.